Presidente, o PSL orienta sim para as emendas em globo, para os destaques para as emendas em globo nesse momento, e eu aguardo então o tempo de líder na próxima rodada. Obrigado. Senhor presidente, o PSL discutiu bastante esse texto, aliás, desde a semana passada, fomos favoráveis, inclusive, a jogarmos a votação para essa semana para que houvesse ajustes no texto. O valor apresentado pelo governo, que foi o valor de 180 bilhões, pegou todos de surpresa, pegou a mim de surpresa. Eu mesma comprei essa informação imediatamente, disse, olha, não podemos votar, e depois, na conta ali, no papelzinho, né, uma conta muito breve, uma conta de padaria, a gente viu que o valor não era aquele. E depois, detalhando essa conta durante o final de semana, conversando com o relator, conversando com os líderes, nós vimos que a informação que foi vendida lá atrás não era uma informação verdadeira, o valor não era esse. De qualquer sorte, o relator fez vários ajustes, e hoje eu conversei longamente com o relator Pedro Paulo, porque havia alguns pontos em que eu mesma me mantinha contrária ao texto, como, por exemplo, fazer a recomposição das receitas do ICMS e do ISS com base na receita do ano passado. A minha ideia, inclusive proposta em emenda, presidente, era que nós fizéssemos uma média dos últimos 5 anos. Mas conversando com o relator foi muito feliz, né, e muito sensível, e me explicou que, na verdade, é uma questão de previsibilidade. Os estados e municípios precisam ter essa previsibilidade de receita, justamente para poder saber o que eles podem fazer, até onde eles podem ir nesse enfrentamento, nesse momento aí de pandemia, nesse momento em que o coronavírus é uma tragédia para todo mundo e também para o Brasil. Então, eu entendi a sensibilidade do relator, por isso disse a ele que retiraria a emenda, que não haveria razão de ser. Entendo sim que o ICMS e o ISS deve ser exatamente no valor que foi do ano passado, justamente porque os hospitais, eles são puxados com dinheiro público, mas são puxados lá no estado, alguns nos municípios. São raríssimos os hospitais que são hospitais federais, que são comandados, né, pelo governo federal. Aqui em São Paulo mesmo, nós não temos nenhum hospital que seja um hospital federal. Nossos hospitais são hospitais estaduais. Então, é muito importante que esse dinheiro chegue ao governo do estado e chegue aos municípios, para que nós saibamos exatamente como investir e onde investir e quanto investir, né? Os governadores e os prefeitos não podem ficar nesse momento simplesmente contando, né, com a sorte, ou vendo as pessoas morrerem em seus estados e em seus municípios sem fazer absolutamente nada. Então, conversando com o relator, entendi que esse ponto é um ponto importante. Outro ponto que nós achamos muito importante, e até o PSL apresentou 3 emendas de 3 deputados diferentes e mais uma da liderança, é justamente a retirada da questão da proibição do reajuste para o funcionalismo público. Isto com foco, obviamente, senhor presidente, nos profissionais de saúde, e aqui eu falo de todos os profissionais, eu falo de enfermeiros, eu falo de anestesistas, eu falo de intensivistas, eu falo dos médicos infectologistas, todos aqueles que estão na linha de frente do combate à Covid-19, e também dos policiais. Havia um desconforto muito grande dentro da bancada do PSL por conta da inclusão desses profissionais, os de saúde, os profissionais da segurança pública, dentro desse texto que proibia qualquer tipo de reajuste ou gratificação. Porque já há uma demanda e há um apelo, um pedido nacional para que nós, do parlamento, pensemos algum tipo de gratificação para esses profissionais que estão na linha de frente. Como eu disse na semana passada, senhor presidente, alguns profissionais da saúde estão, eu digo enfermeiros e até médicos, estão com medo de trabalhar. Eles estão, alguns, com medo de trabalhar porque não têm os equipamentos de proteção necessários, equipamentos que esses estados e municípios poderão adquirir com essa ação que o parlamento está tomando agora. Há dentro da minha bancada, confesso, senhor presidente, senhores deputados, uma preocupação com o gerenciamento desses recursos e com a responsabilidade dos prefeitos e municípios com o gerenciamento desses recursos. Também uma preocupação, por óbvio, de não tratar da mesma forma o bom gestor, que está com as contas todas em dia, que fez tudo bonitinho, o dever de casa, com o mau gestor, que fez o trem da alegria em seu estado ou seu município. Mas a colocada do próprio Tribunal de Contas da União, que também foi uma sugestão minha na semana passada, aqui em discurso eu conversei com os nossos colegas, e pedir ajuda para que nós colocássemos eu até citei a CGU e o TCU, mas o Tribunal de Contas da União foi acatado aí, foi inserido no texto do relator. Então isso nos dá tranquilidade também para saber que haverá um olho externo
para dar conta de que esse recurso vai ser aplicado na área certa e que não haverá nenhum tipo de farra de trem da alegria com o recurso público. Por fim, senhor presidente, eu quero dizer que dentro da minha bancada, que são mais de 50 deputados, há alguns parlamentares que ainda não estão convencidos do texto e que querem votar contra o texto, mas a maioria da nossa bancada vota a favor do texto. Eu vou liberar a bancada nesse momento, senhor presidente, mas deixando bem claro que essa liberação de bancada é uma liberação pro forma, porque são pouquíssimos parlamentares que não foram convencidos com esse texto. Eu, como líder do PSL, digo que o texto teve, de fato, uma melhoria muito grande da semana passada para agora, e que muitos dos valores que foram colocados no texto da semana passada eram de ideias do próprio governo. Vejam só, hoje eu conversando com alguns ministros e com o relator, algumas ideias que elevavam em 40, 50 bilhões o valor do custo desse pacote, eram ideias que vinham do próprio governo. Não eram ideias que o relator colocou para ajudar o governo e, no final das contas, era a Câmara que estava pagando o pato e apanhando por uma narrativa que era uma narrativa muito mal construída. Então, presidente, parabenizando aí o deputado Pedro Paulo e também a sua dedicação, que também trabalhou no final de semana, hoje fez várias reuniões, eu acompanhei algumas. Digo ao senhor que eu voto sim, a grande maioria da minha bancada vota sim, mas apenas para não criar constrangimento para 2 ou 3 parlamentares, eu libero a bancada do PSL. Muito obrigada, senhor presidente.